Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus, amém? Estamos lendo o 1 João de número 5 e olha que a palavra nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas também por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Não nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém? Graças a Deus. Pessoal, a gente vê claramente, em todas as cartas aqui de João, a gente vê que João, ele sempre está trazendo aqui a mim e a você, que nós venhamos viver este amor, viver essa verdade que está em Cristo. A gente vê com o apóstolo João que ele começa tratando mais uma vez sobre essa relação entre o amor a Deus e a obediência. É um conjunto. Se você não pratica uma parte e deixa de praticar a outra parte, você não está sendo completo. Você tem que praticar o amor de Deus e também a obediência. Amém? Existe uma batalha espiritual sendo travada todos os dias na minha vida e na tua vida. Qual é? Essa batalha entre espírito e a carne, o desejo do espírito e o desejo da carne. Realmente, meus amados, dentro de nós existe uma batalha muito ferrenha, muito terrível, até mais do que a exterior, que é essa que vem nos afrontar, essa batalha interna, que sempre a palavra de Deus trouxe também. Paulo também enfatiza sobre essa batalha do homem interior. Por quê, meus amados? Eu e você somos munidos de muitas coisas. Então, se a gente não entender que quando a gente nasce de novo, como João está trazendo aqui, da água, do sangue, então é tudo, aqui é referente a Jesus Cristo, que entregou a sua vida. Então, se a gente quiser vencer, meus irmãos, nós precisamos crer em Cristo, crer na sua palavra e praticá-la. E praticar a palavra de Deus é você entender, meus amados, que nós temos que viver uma vida de santidade. Temos que viver uma vida segundo os padrões que Cristo nos ensinou. E isso, meus amados, nós temos que nos abster de muitas coisas. A gente vê que a palavra aqui, João está enfatizando que realmente o mundo jaz do maligno. O mundo é do maligno, Ele tem um poder sobre a matéria, ele tem um poder sobre o mundo, sobre a influência de poderes, influência sobre governos. Tem, claro que tem. Deus é superior a tudo isso? Sem sombra de dúvida. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Porém, nós temos que buscar, meus amados, em Cristo o amor e a obediência. Temos que vencer, meus amados, dentro de nós, para que tenhamos o autodomínio, o controle, o domínio próprio, para venhamos fazer sempre a vontade de Deus.
E a única arma que é capaz de vencer o mundo, meus amados, é a nossa fé. Porque a nossa fé em Cristo faz uma separação completa, meus amados, do que é viver em santidade e o que é viver em pecado. João está enfatizando aqui sobre o pecado que leva à morte. Amém? Não existe pecadinho e pecadão, porém existe aqui distinções de tipos de pecado, né? O pecado contra a sua própria carne, né? Sobre o seu próprio corpo. Tem um pecado, né? Tem muitas coisas. Então, a gente vê, meus amados, que aqui o testemunho de que essa fé que eu e você temos pelo Espírito Santo é dado por Ele. É eficaz e é dado por Ele. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E como que a gente alimenta e fortalece a nossa fé? Através das Escrituras. Amém? Através dos ensinamentos, através da busca em oração em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então, em comunhão sincera que eu e você venhamos ter com Deus, meus amados, nós podemos orar a Ele sobre qualquer necessidade real que eu e você tiver, e com certeza Ele vai nos ouvir. Aqui tem uma concordância, né, que João está dizendo, uma verdade, e tudo, meus amados, tudo que a gente crer em Cristo Jesus, obedecer, meus amados, nós somos vitoriosos. Amém? O testemunho aqui é vivo, e é vivo porque o próprio Deus testemunhou acerca do seu Filho, né? Entre o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes, é tudo que Jesus viveu, né? Faz alusão aqui sobre o batismo, né? Sobre a crucificação, o sangue de Cristo que foi derramado por nós, a última gota do seu sangue. Foi furado ali também a lateral de Cristo, que saiu até água, tudo o líquido que tinha no corpo dele. Então, meus irmãos, se você ver a profundidade das Escrituras aqui, é muito profundo. Então ele diz com toda certeza que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quer dizer, nós somos testemunhas. Por mais que não somos testemunhas oculares, né, que eles viram todas essas coisas sendo acontecido ali, mas nós cremos no que aconteceu. Nós sabemos que o que está escrito aqui é a verdade. É a palavra de Deus encarnada, né? É a palavra de Deus aqui que foi dita e escrita para a nossa fé, para a nossa vida. Amém? E este testemunho, meus irmãos, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está no seu Filho, está em Jesus Cristo, não está em outro, está em Jesus Cristo, é o único que tem a vida. Porque Ele mesmo, Jesus mesmo enfatiza dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Amém? Se você vê, é muito profundo, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, meus amados, tudo, sabemos que tudo que você realmente pede ao Senhor, lógico, de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você pedir uma coisa para Deus que não seja a vontade dele. Então, por isso que João está dizendo, olha, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, e sabemos que temos o que dele pedimos. Meus amados, é muito perfeito. Quando você serve a Deus verdadeiramente, quando você realmente está com o teu coração no Senhor, né? A sua riqueza não está nas coisas que são tangíveis, né? Físicas, mas sim está no Senhor, que é invisível, mas você acredita e coloca a sua fé e a sua esperança na palavra de Deus, você se aproxima de Deus. Você se aproximando de Deus, você permite, meus amados, vivenciar coisas extraordinárias. Porque, olha só, é coisa muito básica de você entender. Você conversa de coisas íntimas e profundas e você tem, assim, um certo benefício, né, tanto da confiança ou de quanto receber coisas, isso literal eu posso dizer, com quem você tem intimidade. Você não abre teu coração para uma pessoa que você não conhece. Você não chama para a tua casa uma pessoa que você não confia. Não é verdade? Com Deus não é diferente. Deus não abre os mistérios, meus amados, para aqueles que não têm, integridade, aliança, que não têm, né, intimidade com Ele. Então, meus amados, você quer viver sobrenatural? Quer viver coisas extremas com o Senhor? Quer de fato conhecer quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo de Deus? Então eu te convido, se aproxime mais de Deus, busque mais em Deus, tenha um coração sincero, um coração doado à palavra de Deus, seja verdadeiro,
Não seja egoísta, não seja interesseiro, pessoas que se aproximam de Deus por interesse próprio. Deus conhece tudo, meus amados. O homem, a gente até consegue enganar ou omitir coisas. De Deus, não. Se você está se aproximando de Deus simplesmente por interesse, de querer ser beneficiado, abençoado, só esse é o seu intuito, meus amados, Deus não vai abrir o leque para você. Deus não vai se revelar porque Ele está te conhecendo, Ele está sabendo que o seu coração não está sendo sincero, seu coração não está sendo doado, não está sendo, com amor, com integridade de amar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. Então, meus amados, essa é a confiança. Nós temos que nos aproximar de Deus com amor, com integridade, com um coração que está com vontade, está ardente de adorar a Deus em espírito e em verdade. Sendo assim, meus amados, você se alinha com Deus. Os pensamentos seus são pensamentos alinhados com o pensamento de Deus. As tuas vontades, os teus desejos sempre está no que Deus tem para você, na vontade de Deus. Então tudo que você pedir a Deus, você estando alinhado com Deus, certamente Ele vai fazer. Ele vai te ouvir e vai te responder. Amém? Então, meus amados, é uma coisa bem óbvia da gente entender. E isso que eu acabei de falar um pouco anterior para vocês, requer o quê? Uma luta muito grande. Por quê? Porque a nossa carne não quer isso. Não quer. Se você fazer uma análise agora de dentro de você a respeito de fazer as coisas para Deus, de se doar para Deus, de servir a Deus de fato como é devido, você vai ver que tem uma guerra muito grande dentro de você a respeito disso. A sua carne fala não. A sua carne milita, dizendo não quero isso, quero outras coisas, quer as coisas que são tangíveis. E o seu espírito não. Quando você alimenta o seu espírito e fortalece ele a ponto dele conseguir subjugar as suas vontades carnais, aí você vai entender, meus amados. Aí você vai entender o poder da santidade, o poder de ter uma vida de santidade com Deus. Porque vai ter dentro do seu interior o seu espírito que manda a falar não, tem que obedecer a palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus é o que prevalece. Independente do preço que tenha a pagar, faz. Entende, meus amados? Isso é você se aproximar de Deus. Você ter essa vida. É um comportamento que é transformado. Você está entendendo? Tudo dentro de você é transformado. Você passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Então você vê assim que a palavra de Deus, meus amados, se a gente for abrindo o leque assim, a gente vai expandindo para um monte de coisa. Porque tudo está ligado. Tudo está ligado. Amém? São raízes. Tudo na palavra de Deus, meus amados, ela por si própria se responde. Então, meus amados, João está dizendo, vamos buscar em Deus, buscar a santidade, vamos crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente nele está a vida eterna, somente nele está a santidade. Aqui no final, de João número 5, ele fala simplesmente assim, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ídolos, meus amados, não é só a questão de imagens, de idolatrias, de bezerros, de homens santos que as pessoas levantam para idolatrar, para adorar, para cultuar. Não é só isso os ídolos. Existem alguns ídolos dentro de nós, meus amados, que às vezes a gente nem percebe. Ídolos é qualquer coisa que a gente presta culto. Ídolos é qualquer coisa que a gente adore. Ídolos é qualquer coisa que a gente coloque como um altar, como uma adoração. Isso tem um monte de coisa. Se você vê, tem filho, família, trabalho, dinheiro. O homem cria ídolos para si, Não é só questão de uma imagem, é questão da idolatria ali é uma coisa de madeira ou de gesso. Qualquer coisa, meus irmãos, que você coloque como adoração, que você preste culto, que você coloque a tua fé mediante isso, qualquer coisa que não seja Deus e Jesus Cristo, o Filho de Deus, é uma idolatria. Entende? Então é simples de você saber. Por isso que João está enfatizando. Guardem-se dos ídolos. Tá bom? Que Deus te abençoe, meus amados. Fique na graça e na paz de Jesus.